Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Animes vão ser dominados pelos chineses. Esse a gente não viu não, né? animes chineses, que estão lindos pra caramba. Tem um bonito com o outro saindo aí. Dá E alguns são acelerada, de né? obras coreanas. Antes era só japonês, inclusive Solo Leveling, uma obra famosíssima aí dos coreanos, já foi anunciado por um estúdio japonês, o One Pictures. Tem essa aí também dessa temporada, sendo adaptado por um estúdio Gente, que drama aí, os caras falando vão me matar. Porra, pelo amor de Deus, cara. Vocês são muito exagerados, cara. O Marco, literalmente, o mestre do YouTube brasileiro, cara. Respeita ele. japonês. Teve Tower of God, também estúdio japonês. God of High School, também estúdio japonês. Então a maioria delas estava sendo adaptada por estúdio japonês e muita gente achou que ia continuar essa tendência. Mas não, e eu me surpreendi com isso, mas nessa temporada mesmo já tem Os um caras anime no chat são muito agressivos, mano. É, os caras vão se mamar, sabe? Que exagero é esse? Vocês estão se mamando aí porque apareceu o Marco na tela. falar. Eu fiz uma lista aí, que alguns já devem ter conhecido ele devido a ela, mas isso aí é uma comédia romântica coreana que tá sendo adaptada aí por um estúdio chinês. Tá super bem animado, super bem feito. Então isso é um ponto interessante. Os chineses estão dando um primor muito maior às adaptações aí que eu tô vendo de obras coreanas comparado aos japoneses. E vou dar uma comparada. Porque gente, você sabe que tem aquela teoria, né? A minha teoria, que é verdade, que é japonês tende a vacilar com as obras coreanas porque eles não querem que o soft power japonês, que são os animes, perca para os coreanos, que os coreanos já dominaram no K-pop. Hoje em dia, quase ninguém mais ouve J-pop, J-rock, igual se ouvia nos anos 2000. Anos 2000 o Japão tava como? E com as garotinhas dançando. Hoje em dia é o quê? É Jimin do BTS, cara. Então a Coreia está sim espalhando sua influência social e cultural. Então, as menininhas, o pai, sei lá se é o pai é peito, né? O pai é peitão. Prefiro o pai do que o pá. Mas que as meninas, opá. Então, assim, essa teoria, eu acho que não ironicamente, eu acho que tem fundo de verdade. De estúdio japonês não tratar as obras coreanas com tanto carinho quanto eles tratam as próprias obras japonesas, né? Que faz sentido. Só que a China não tem muito disso, né? Inclusive, a China tem muita dificuldade de fazer com que as animações dela saiam para o resto do mundo. Seja por questões de distribuição, logística e cultural também. Porque existem coisas bem legais. O Queen Shigal Show, que é o The King's Avatar, é bem legal assistir. Tem aquele Thunderbolt Fantasy, que é um teatro de boneco muito legal. Eu não assisti, mas eu quero ver. E tem o Fog Hill of Five Elements, que a gente viu umas lutas aqui que são absurdamente boas. É muito bom. O problema é que a gente se acostumou com os fonemas japoneses, né? Uma língua parece mais afiada, mais quadrada. Aí você vai ver o chinês, é chun chin hao xin chon chon, tá ligado? É muito diferente, é muito anasalada, as sílabas são diferentes. E aí dá aquela. Opa! Entendeu? Então assim. A única coisa que você falar em chinês é isso aqui, ó. Como é que é? Cadê? A única coisa que você falar em chinês é isso aqui. É só isso que eu sei. É só isso que eu sei de falar de chinês. Não, mano, é isso. É isso que eu sei falar de chinês. Então vamos continuar. Então eu acho que a gente acabou se acostumando muito com uma coisa. Isso me atrapalha de ver coisa chinês? Na verdade, não. Com o tempo você vai acostumando também. Inclusive os filmes do Ip Man eu gosto muito. É filme de Kung Fu, do Wing Chun, do mestre, do Bruce Lee. São bem legais. Principalmente os dois primeiros. O 3 já vai assim, aí o 4 fica o quê? Aí o reboot você fica, what? Mas, então eu já acostumei também, eu não tenho esse preconceito. Meu preconceito é com francês. Eu não aguento escutar francês. Eu tenho um negócio. Minha mãe, quando vê. Tipo, minha mãe não conseguiu ver coisa na Netflix, estava em coreano. Meu pai estava assistindo aquela advogada especial, advogada incrível, sei lá. Que é advogada que tem autismo, da série da Netflix. Eu assisti também, eu achei divertido. E aí. Mas minha mãe não consegue. Porque ela, de acordo com ela. Pra minha mãe, eles estão falando isso. Eu, não, mas se acostuma com o tempo e tal. Mas minha mãe adora ver série francesa. Tem Netflix ou na Amazon Prime, sei lá. Eu escuto os caras falando francês, dá vontade de. Entendeu? Eu não aguento, irrita meu ouvido. Então cada um tem o seu. Eu não tenho. Tipo, e é só com francês, tá? Nenhuma outra língua, nem russo, nada. Alemão, é francês mesmo.
Então cada um tem sua noia, né? Mas eu acho que muitas pessoas devem ter noia com anime chinês. Porque a forma de se comunicar é outra, tudo é diferente, né? Tá melhor, vocês terem... Narras vídeo de 13 minutos pode mandar com o preço de 10 minutos ou tem que ser com de 20 minutos? De 20, é. Regras são regras, me desculpe. A menos que você queira que eu pule 3 minutos do vídeo, aí vira 10 minutos. Aí você pode mandar. Isso aí. muito maior as adaptações aí que eu tô vendo de obras coreanas comparado aos japoneses. Eu vou dar uma comparada, tá melhor, pra vocês terem uma noção, e falar por quê. Muita gente vem comentando aí que os chineses no futuro vão substituir a animação japonesa. Eles vão engolir aí o mercado japonês de animação e eles vão tomar conta, a maioria dos animes vai ser deles. Aí muita gente argumenta que, pô, Marco, eu não vou assistir, eu detesto dublagem em chinês. Pois é, mas e se não tiver dublado em chinês? Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Na verdade, já tem muito estúdio japonês que pega a mão de obra chinesa, né? Chinesa e coreana. Tanto é que você vai ver nos créditos dos animes, o que tem lá é Lee Myung-sun, Jin Jianbei, Chin Chin Chong Chin, Baron Shin, entendeu? É só isso. Não tem lá os japoneses mais, é só terceirizado. Você tem vídeos extras toda semana, tem mais de 700 acumulados. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Tem vários animes chineses aí, muita gente já deve ter visto algum deles. Eu elogiei um até essa temporada, muito legal, um suspense super bem feito. E eu venho tentando assistir anime chinês há um bom tempo. Um dos primeiros a fazer um grande sucesso foi esse aí, King's Avatar. Foi um dos mais populares aí, no caso, no começo, dessa leva de animes chineses. E ele era muito bem feito. A parte de ação, super bacana. Era um anime que focava também em esportes. É meio instável, dos animes mas é legal. Tem muito foco na assim, questão do esporte. Tem umas coisas muito sem noção nesse anime, mas ele é divertido. Esportes em MMORPG, no caso, desse aí. E bom, esse chamou atenção, mas foi ele. Porque os outros e tal, o pessoal, e tal, ninguém falou muito. E ficou por isso mesmo. Em geral, o que eu observei na maioria dos animes chineses é que a direção é bem fraca. A história também. Acontece algumas coisas ali, a impressão que dá é porque o autor quer. Não tem um desenvolvimento que deixa embasado aquilo acontecer, atitudes das personagens femininas. É umas coisas que então não é assim, é tudo meio jogado ali, a impressão que dá. E você não sabe se a história original que é assim. Tome Mercenarras Análise Parte 2 da Soul Society do Aizen. Valeu, Rian, tamo junto, cara. Obrigadão pelo seu apoio. Você sabe que não vai ser só 13 minutos que eu vou ficar, 15 minutos que eu vou ficar no vídeo, né? Porra, vocês são mais mercenários do que eu faço um vídeo de 10 minutos virar 50 e vocês querem me pagar 10 reais pra eu ficar 50 minutos falando do negócio. E foi adaptado dessa forma, ou se na adaptação, o roteirista que no caso é inexperiente e tal. E eu creio que muito seja isso, direção inexperiente, roteirista inexperiente, porque eles estão começando. Eu acho que faz parte. A indústria chinesa de animação, eu acho que faz sentido no que ele tá falando, mas não é como se a gente não tivesse anime que é a mesma bosta, né? Inclusive vários que o senhor Marco gosta, então... japoneses, não é um negócio que é tão antigo. Então eles estão meio que no início lá, tentando pegar um bando de gente lá pra produzir um bando de animes, porque os streams na China de animes estão bombando lá. Então eles começaram pegando obras japonesas, obviamente, mas queriam as deles também. E começaram a patrocinar, a fundar estúdios lá pra isso. E óbvio, o pessoal tava começando no início lá, eles aprendiam, tinha uma base lá com os japoneses, inclusive no começo. A maioria delas era adaptadas por estúdios japoneses. Porque eles não tinham muito estúdio lá e tal, então passava muito pessoal do Japão. E honestamente, a maioria das adaptações são porcas, são horríveis, é muito tosco mesmo a animação. Tem exceções, mas a maioria é triste, tanto que a maioria nem viu. Boa parte dos animes aí foi produzido pelos estúdios japoneses. O Den fez um bando de anime chinês aí, e tudo com animação triste pra caramba. Então, com o tempo aí, os estúdios foram crescendo na China, e eles começaram a passar pro estúdio chinês. Inclusive, tem um estúdio chinês aí muito famoso, porque ele lembra o Ufotable, usa um bando de filtro digital e tal lá, então faz coisas muito bonitas. É o estúdio King's Avatar, inclusive. Então ele fez vários outros animes, todos os animes dele são muito bonitos, muito bem feitos. King's Avatar não lembra muito do... O Ufotable não, cara. Os outros eu não sei, mas o King's Avatar não. Mas era ele, basicamente. Só que aí, com o tempo, começou a surgir uns outros estúdios. Agora já tem aí, de cabeça, contar uns 4 estúdios. E conseguem fazer um trabalho bem legal nas adaptações das obras que eles pegam. Conseguem entregar um negócio acima da média. Esse anime aí que eu fiz um vídeo pra vocês, que é um suspense muito legal, uma história super interessante. É uma obra chinesa aí, são adaptada por um estúdio chinês e tá muito boa adaptação. A animação é muito boa, a direção é ótima. Eu fiquei impressionado com o que eu vi ali, porque eu vi uma enorme evolução da parte técnica dos japoneses, não só animação. Animação, eles fazem bem, alguns animes aqui ali há um bom tempo. O que impressionava realmente era a direção. Melhorou horrores o nível da direção, até do roteiro, muito superior ao que eu vi no passado. Quem quiser dar uma olhada nesse vídeo depois, saber como é que é a história e tudo mais lá, recomendo demais. Narras mandando 26 reais por 2 vídeos, candidatos do Narrawards Endings e Openings. Do Omena e meu. Beleza, Luke, tamo junto, vamos assistir sim. Pode ficar tranquilo. Quero assistir isso, inclusive hoje, caso não dê tempo, eu pulo pra esse aí. Muito legal o anime, mas ele é dublado em chinês. Então muita gente não gosta da dublagem chinesa e é uma coisa que evoluiu também. No passado, o problema da dublagem chinesa é que a minha impressão honesta é que era um bando de dublador, como eles queriam pagar baratinho. Era um bando de dublador novato. Eu sei que os dubladores fazem filme e tal. Era um bando de dublador lá que era baratinho, mas a maioria não sabia atuar direito. Então eles estavam com raiva. Eles usavam a mesma tonalidade de quando estavam felizes. Ou quando estavam entediados. Então a atuação era muito ruim.
Então não era só a voz que era esquisita, a língua que era esquisita. Era a atuação, eles falam tudo igual, era como se estivesse só lendo um texto. Se você não IA pra fazer um negócio no lugar dele, provavelmente sairia melhor. Então a impressão ficou bem ruim da dublagem chinesa. Em Exalta já tem isso, inclusive. A dublagem não é muito boa, eu não acho, pelo menos. Então isso aqui melhorando com o tempo. Hoje em dia, você vê esse anime, por exemplo, você vai ver que a dublagem dele tá muito superior. Não quer dizer que a língua não vai ser um negócio que vai ser distante pra você e tal, mas o nível de sentimento que eles passam tá muito melhor em termos de atuação. Mas bom, não precisa ser dublado pra começar. Tem um anime chinês aí muito legal também, Link Click. Bem legal o roteiro também, direção muito boa. E ele é dublado em português. Muita gente não sabe disso. Então isso aí pra mim é o segredo pra deixar as obras chinesas populares. Pega as melhores, não pega aqueles negócios em CG, não. A maioria detesta aqueles animes feitos em CG. Tem várias obras em CGzão aí chinesas, mas eu prefiro muito mais esses aí em 2D. A minha namorada tava assistindo um... Deixa eu perguntar pra ela aqui qual que é o... Qual a obra chinesa que tu tava assistindo que as coisas só aconteciam do nada e o cara tomava chicotada e fazia uns gritos esquisitos? Ela tava assistindo uma... Acho que é do Netflix. Um anime, uma animação chinesa. E aí ela falou que tudo acontecia sem o mínimo de sentido. E aí tem a hora que o cara é pego, né, como prisioneiro, aí ele vai ser chicoteado como punição. E aí tem o cara faz uns gritos que ela começou a rir no meio do negócio, da cena, que é mó tensa. Ela começou a rir de tão esquisito que tudo aquilo tava sendo, entendeu? É do Netflix, cara. É uma animação japonesa, não, chinesa aí. Era muito estranho. Então o que o Marco falou faz sentido com o que eu escutei. Que as coisas simplesmente acontecem, nada é explicado, não tem preparação pra nada, e a atuação dos dubladores é horrível. Super bem feitas. Então eu tento dar chance aí pra várias delas, mas muitas eu deixo pra lá, o roteiro eu acho horrível, a direção, às vezes a animação é até bonita, mas a comédia é bizarra. E aí com o tempo isso vem melhorando bastante. Esse aí foi o primeiro grande exemplo. Mas outra coisa que vem me chamando a atenção é esse negócio dos coreanos começarem a dar pra estúdios chineses adaptarem as obras deles, ao invés dos japoneses. Aí o negócio pode ficar interessante, porque o nível de roteiro, até como eles fazem as obras, dos coreanos é algo muito mais próximo dos ocidentais. Inclusive, a maioria dos ocidentais eles não tão bem com mangás coreanos, porque culturalmente eles se aproximam mais da gente lá, o tipo de história e tal, o desenvolvimento que eles dão e tudo mais, comparado às histórias japonesas. Então você estranha menos. Aquele negócio, por exemplo, de lolis, você praticamente não vê em obras coreanas. É um negócio mais de obras japonesas. Dentre outras coisas, vários elementos lá, que são super comuns em obras japonesas, é raro de ver em coreanas. E vice-versa, algumas coisas que acontecem em obras coreanas você não vê muito em obras japonesas. Então, muita gente se dá melhor com as obras coreanas porque acaba se alinhando mais com a nossa cultura. Não é igual, óbvio, mas se alinha mais comparado à cultura japonesa. E várias dessas obras muito populares estavam sendo pegas por estudos japoneses. Inclusive Solo Leveling. Alguns acharam que nunca seria adaptado porque tem uma parte lá que é basicamente uma crítica enorme aos japoneses na obra. E aparentemente isso vai ser cortado, alterado aí, vão criar um país fictício lá pra representar o Japão, pra não dizer que é o japonês, porque um estúdio japonês fazia aquilo. E no caso, se colocar como os escrotos. O Crano falou o seguinte: eu acho roteiros manhwas muito ruins no geral. Você tá falando dos manhwas modernos, tá? Se você pegar os manhwas clássicos, que saíam impressos em papel e não eram feitos para webtoon, são bem diferentes. Então você tem Breaker, você tem o próprio Ragnarok do Lee Myung-jin, você tem Shonshu, você tem um monte de coisa legal. Um monte de coisa legal, cara. Da história. Inclusive tinha muito manhwa que saía no Brasil, tá? Pela Conrad, inclusive. Então, tem aqui algumas edições soltas que eu tenho de Banya, de Gui, de alguns outros. Gui é bem... Assim, arte maravilhosa, roteiro bem simplório, mas... Negócio que parece pouco provável acontecer, e realmente não deve acontecer. Mas o ponto é que a maioria dos animes estavam dando pro estúdio japonês, que são os mais famosos, são os mais conhecidos e tal. Só que aí, agora tem algumas obras que estão sendo feitas pro estúdio chinês já. Aqui, ó, o nome da animação que ela viu, que eu comentei agora, era esse aqui, ó. Era esse aqui. Que ela achou muito esquisito. E o cara tava tomando a chicotada, e ele fez um... Eu não lembro o que era, mas devia ser alguma coisa assim, ó. Quando ele tomou a chicotada, tá? Então, aí, caso vocês queiram ver. Eles estão entregando um bom trabalho. Essa obra aí tá muito bem nada, impressionante, nível de animação e tal, um negócio que você não vê em praticamente nenhuma comédia romântica adaptada pro estúdio japonês. Os chineses estão pegando essas obras e comprando direitos a elas. Porque é basicamente isso. Uma empresa lá chinesa que foi lá na Coreia e pediu, pô, quero comprar direito dessa obra e fazer um anime dela. Aí vou passar no meu streaming. E aí, óbvio, vai ser dublado em chinês, porque essa empresa comprou os direitos. Por isso que essas obras aí, caso que os chineses estão pegando, que são coreanas, estão vindo dubladas em chinês, porque eles têm o direito. E a prioridade é passar no streaming deles. Então, se a Coreia quiser, ela pode pegar a obra e dublar pra coreano e passar lá dublado coreano. Mas o interesse primário é esse streaming chinês, conseguir aí mais... Bilibili, cara, isso aqui é outra dimensão, tá? Imagina o YouTube. Agora imagina o YouTube só pra China. É isso. Basicamente não tem muito chinês no YouTube porque eles estão todos no Bilibili. Até porque o YouTube era proibido lá durante... Até hoje, né, na verdade.
histórias pra ela passar aí, mais animações, pra colocar no streaming dele. Teve essa comédia romântica aí. Bilibili é tipo um Netflix com o YouTube misturado, uma loucura. E eu já achei, olha, interessante. É uma obra coreana, nem tão conhecida assim, mas adaptada para um estúdio chinês e dublada em chinês. Ok. E aí eu vi isso. Isso aí é um shoujo coreano bem famoso. Inclusive o mangá dele sai no Japão. E aí eu achei, pô, então, o japonês, igual o Solo Leveling, também sai no Japão, o mangá Solo Leveling. Eles devem adaptar, né, também essa obra. E nada, venderam direitos pro estúdio chinês adaptar. E, meu Deus, tá bonito esse negócio. Tudo bem que alguns dizem, mas essa obra aí também é um shoujo coreano, também tá bonito, tá, o design tá. Mas a animação tá triste pra caramba. É tudo semi-estático, mal se mete as coisas lá, e quando vai se mexer um pouco é tudo travado. Então, só é bonito quando tá estático lá, eles detalham bastante, tá bonitinho. Mas não presta movimento, toda cena de ação de movimento é uma tristeza nesse anime. Então, o chinês, em comparação, tem várias cenas aí com bastante movimento, que mostraram nesse trailer. Então, é um negócio muito bonito. E os designs super caprichados, mega detalhados aí. Então, achei bastante impressionante. O nível de detalhes também tá bem superior a essa obra aí que os japoneses estão adaptando. Então, curioso isso aí. Então, mais uma obra aí que deve vir pelos chineses. E eles parecem que vão fazer uma adaptação muito bonita dela, muito bem feita dela. Pô, Marco, mas é dublado em chinês. E eu não gosto de chinês. Não tem problema. É só eles pegarem e fazerem igual fizeram com Link Click, que é uma chinesa muito legal. Eles pegaram e dublaram em português pra gente. E aí não faz diferença. Muita gente não sabia que esse anime é chinês, porque tá dublado em português. Na verdade, você pode encontrar dublado em português. Então é só fazer isso. Se eles começarem a pegar as obras aí adaptadas pelos chineses e dublar em português, vai ficar de boa. Agora, se manterem só a dublagem chinesa, aí vai ser problemático, porque muita gente tem resistência à dublagem chinesa. Porque as obras que são adaptadas pelos japoneses têm uma facilidade de ficarem mais famosas, mais conhecidas. Porque fora saírem certinho na temporada de anime japonesa, que a maioria já tá acostumada a acompanhar, eles são dublados em japonês, que a maioria já tá acostumada a ouvir também. Se forem adaptados por estúdios chineses, tem esse problema. Muitas delas, o pessoal nem vai saber que teve anime dessa obra. Porque por ser chinês, a maioria não vai divulgar e vai falar sobre, porque não tolera muito a dublagem. Essa obra, por exemplo, é um show coreano famosíssimo. Caso é um dos mais conhecidos aí. Esse também que são adaptados essa temporada, caso só que para um estúdio japonês. Mas o ponto é que eu nem sabia que tinha um estúdio chinês que pegou só pra adaptar. Eu vou descobrir sem querer lá por causa de um membro. Sites famosos aí de anime, geralmente. Ah, beleza, Mef. Ele não vai falar porque tem a palavra gay. Aí ele não vai comentar, tá bom? Mas vamos ver sim. Tá aqui na lista o primeiro, inclusive. Não reportam adaptações dessas obras, a gente não tem muitas informações sobre elas. É um negócio mais nebuloso pra gente em geral. Então, disso pode mudar, esse é o ponto. O principal pra isso é começarem a dublar essas obras em inglês pros Estados Unidos, no caso em português pra gente. Então, algumas obras dessas chinesas estão sendo pegas há um tempo já, por streams oficiais aqui do Brasil, mas não são todas, é algumas aqui e ali. Só que elas vêm dubladas em chinês, a maioria. Então, essa aí, Link Click, é a primeira que eu vi dublada em português. Então, se essas obras chinesas aí, mais delas, começarem a ser dubladas em português, eu acho que pode expandir muito o mercado pra eles. E aí, com o tempo, como os chineses produzem mais e mais lá, inclusive os próprios japoneses são dependentes de vários estúdios chineses hoje em dia, eles mandam muito trabalho pra eles fazerem lá pra ajudar na produção. O mercado chinês de anime tá crescendo pra caramba. E eles estão conseguindo entregar coisas muito bem feitas. Então, se isso continuar, cada vez mais os coreanos, tem bandas de obras ainda muito famosas, vão começar a dar a maioria delas para os chineses adaptarem. Até porque eles têm mais dinheiro também, é mais fácil para eles comprarem. Então, se fizer muito sucesso na China, eles vão comprar mais obras. Então, isso aí pode acabar virando o mercado, que é dominado pelos japoneses hoje em dia. Com o tempo, eu não falando que vai ser ano que vem, ou daqui a 2 anos, mas daqui a uns 10 anos, por exemplo, a gente já pode estar vendo um mercado bem diferente. Fora que o negócio de... Tudo pode acontecer, né? O negócio é que na China tem muito mais gente. Por ter mais gente, tem mais mão de obra. Por ter mais mão de obra, é mais capaz que surja alguém que sabe fazer anime direito, surjam mais estúdios e por aí vai, né? de AI, que pode revolucionar completamente esse mercado de animes. Mas não vou entrar no tópico aqui, porque, nossa senhora, isso tem demais esse vídeo. O tópico aqui é os chineses. Eles podem dominar o mercado de animes no futuro? Primeira abertura, podem. Lucas. Se os streamings do ocidente começarem a comprar as adaptações deles e dublar tudo na língua nativa, tipo em português ou em inglês lá pros Estados Unidos. Aí realmente pode começar a expandir muito a popularidade desses animes. Inclusive os sites de animes também vão começar a reportar mais sobre essas adaptações. Pô, Marcos, mas é a limitação deles quanto a conteúdo, porque tem censura lá e tal, então eles não podem fazer algumas coisas. Sim, mas a maioria das obras coreanas, por exemplo, eles não teriam muito problema em adaptar. Na verdade, eles teriam muito problema em adaptar obras japonesas, em comparação. Não é permitido um weight tão pesado, na China, por exemplo, mas a maioria das obras coreanas não tem muito desse elemento. É bem leve. Óbvio que eu não tô falando de obras adultas coreanas aí, mas obras de ação, drama, etc., tem muito pouco desse elemento. Então eu não creio que a maioria delas vai ter problema em ser adaptadas aí por estúdios chineses. E isso realmente pode, não quer dizer que vai, pode catapultar e com o também tempo, tem uma coisa, o chinesa, chinês ele pode fazer pra sair da China, não necessariamente pra publicar na China. Então o cara pega um mangá sinistro pra adaptar, produz na China, só que o negócio não passa na China. Principalmente se começarem a dublar essas obras aí, seja em japonês, ou seja em português, em inglês, pra quebrar essa barreira aí da dublagem chinesa. Se todas as obras que eles adaptarem realmente manterem esse primor visual, um negócio muito acima da média, cada vez mais os coreanos vão dar pra eles adaptarem. Óbvio que não é garantido, no caso, qual a vantagem de dar para os estúdios japoneses, no caso adaptarem? A obra fica mais popular, sai de notícia e tal lá, então o marketing é melhor. Mesmo que a qualidade da adaptação não saia aquelas coisas. Mas como eu falei aí, com o tempo isso pode mudar. Vai depender muito se os streams do ocidente vão começar a comprar direitos a essas adaptações aí de obras coreanas feitas pelos chineses e dublar elas. Eu estou particularmente curioso quanto a isso. Então os japoneses começam a adaptar melhor as obras coreanas aí, dar o devido valor, ou no futuro eles realmente podem começar a dar tudo aí pros chineses porque fazem um trabalho superior visualmente. E a direção deles até melhorou bastante com o tempo. Mas isso aí só o tempo dirá o que vai acontecer. Comentem o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho que é mais uma barreira, mais uma barreira cultural mesmo, não só da dublagem. É clubismo. É literalmente tribalismo. Literalmente tribalismo. Por mim, quanto mais anime bom tiver, melhor.